Dona Juliana, a senhora foi arrolada neste processo? Trata-se de uma ação penal em tese tentativa de homicídio que tramita hoje aqui na primeira vara do júri, mas antes essa ação penal ela tramitava lá na vara da violência doméstica, de onde o juízo competente à época era de lá. E eu pergunto para a senhora, consta aqui no exauto, me parece que a senhora é vítima deste fato, é isso? Isso. Então, em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Muito bem. Consta também que, em decorrência deste fato, a senhora chegou a prestar declarações na polícia e prestou também declarações em juízo. Isso. É isso? Isso A senhora mesmo. confirma? Confirmo. Muito bem. E eu pergunto à senhora, a senhora está à vontade para prestar declarações neste plenário aqui do júri, ao lado do acusado aqui presente? Sem problemas. Está à vontade? A Totalmente. presença dele não constrange, não inibe o fato da senhora declarar a verdade do que sabe, tem conhecimento? Não, nem. Não tem problema. Não tem problema Muito bem. Então, em fase afirmada, eu passo a palavra às partes, pela ordem à acusação. Doutor Rui Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Senhora Juliana, bom dia. Bom dia. Juliana, meu contato com este processo se deu já para a realização do julgamento. Na primeira fase foi outro colega que atuou. E observo que este fato ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2010. Eu não lembro a Isso, data com há precisão, 12 mas foi em anos. 2010. Sim. Há 12 anos. Pois bem, antes de adentrar ao fato em si, eu te pergunto, na época você morava onde? Que aconteceu? Sim, Com a em minha fevereiro de 2010. Com a minha avó. Aonde? Na Água Boa, em Outeiro. Eu não sei o endereço ali. Rua Boa, distrito de Outeiro. Isso. Iquaraci. Ali fica Iquaraci, né? Pois bem, hoje você mora na Jarbas Passarinho. Isso. Com quem você mora? Com meu avô. Meu avô materno. Seu avô Materno. materno. Isso. Na época você morava com quem? Com a minha avó materna. Com a sua avó materna. Isso. Há quanto tempo a senhora morava lá com a sua avó? Com a minha avó. Sim, o fato ocorre em fevereiro de 2010. Retroativamente, há quanto tempo você morava com a sua avó? Desde o Natal do ano retrasado, do ano que passou, no caso, desde o Natal de 2019. Então, do Natal de 2009. Isso, 2009, desculpe. Pois bem, antes desta data, do Natal de 2009, você morava com quem? Morava com o meu padrasto, o Emerson, e a minha mãe e as minhas duas irmãs. No caso, só uma irmã na época que eu tinha. A sua mãe na época estava grávida. Isso. Pois bem. Então você morava com a sua mãe, o meu padrasto, o acusado, o Emerson Leão, seu padrasto. Isso. Ok. Você na época tinha que idade? 14 anos, era isso? Isso, 14 anos. 14 anos, pois bem. O que determinou esta mudança? Você sair da casa da sua mãe. Onde era a casa? Você se recorda o endereço? É o mesmo ainda? Rua Nicolau Dani. Ali próximo da Escola Bosque, em Outeiro mesmo. Outeiro. Pois bem, então você sai da casa da sua mãe e vai morar com a sua avó. Certo. Você sempre morou com a sua mãe? Sim. Só para fazer um históricozinho, para que os jurados possam entender a dinâmica do que aconteceu. Sem problemas. A sua mãe vivia quanto tempo com ele, considerando a data do fato, em 2010? Desde os meus 3 anos. Você tinha 3 anos de idade quando a sua mãe passa a conviver com ele. É isso que eles falam, né? Que no caso, eu passei a morar com eles. Passei a morar, não, eu sempre morava com a minha mãe e eles se juntaram a partir dos meus 3 anos de idade. Certo. E aí você, então, ficou esse tempo todo morando com a sua mãe, sim, juntamente com ele. Sim. E quando você está com 14 anos, você passa a morar com a sua avó. Certo. O que determinou essa mudança? A gente teve uma discussão e eu fui expulsa de casa. Quem te expulsou? O Emerson. Por que razão da discussão? Eu sinceramente não lembro agora assim o motivo.
como era a convivência de vocês? Primeira convivência dele com a sua mãe, era normal? Era uma convivência normal de marido e mulher. Discussões normais de casais? Sim. E com você? Ele era como um pai para mim. Como é que é? Ele era como um pai para mim. Era Me como criou desde os meus 3 anos, eu considerava pai. Certo. E aí, o que determina esta situação dessa expulsão e você morar com a sua avó? Não tenho memória sobre isso. Não me recordo qual foi o motivo. Para que eu possa explicar para A vocês. sua mãe aceitou essa situação de você ser expulsa de casa e morar com a sua avó? Avó materna, não era isso? No dia que ocorreu, como era Natal, eu fui para casa da mãe dele, Sim. que era mais próximo, passei o Natal lá, e só depois eu fui morar com a minha avó materna. Sim. Mas o motivo, eu acho que não consigo recordar. Tá, veja bem. Da leitura que eu fiz do processo, Certo. tem umas informações Uhum. que você é adolescente, Certo. você estudava onde? Nessa época, Sim. na escola do Outeiro. Escola? Do Outeiro. Dom Pedro Outeiro? Não, do Outeiro. Ah, do Outeiro. Pois bem, você é adolescente, você passou a ter amizades, Uhum. a ter relação de namoro. Não, Não? nessa época não. Tá, então questão de amizade, isso é natural, que Sim. adolescente tenha. Aí você sai da escola, vai para frente da casa para conversar, e ele não teria aceitado esta situação e passou a lhe cobrar esta questão deste relacionamento, de amizade. Existia alguma relação de ciúme dele para com você? Ou era esta questão de zelo? Eu não sei definir. Você não consegue definir? Não. Tá. Pra Porque mim, ele diz... Pra mim parecia normal, um zelo de pai. Tá. O que eu extraí do depoimento dele em juízo é dizendo que tinha este vínculo de pai para filho. Certo. Que ele procurou direcionar a sua educação se considerando como pai na medida em que lhe criou. Certo. Até ele coloca, pai é quem cria e nem quem faz. Certo. Nesse contexto que ele coloca, tá bem? E aí ele coloca essa situação de não aceitar esta questão das amizades que você passou a construir, houve uma discussão e você disse a ele, tu não és nem meu pai. Isto para ele foi dolorido. Verdade. Ele não admite, eu não extraio depoimento dele que ele tenha lhe expulsado. E diz que em razão desta cobrança você passa a não aceitar a convivência. Você quer a sua liberdade, por isso você sai. Eu confirmo que eu realmente disse isso, que ele não era meu pai. Talvez por causa disso realmente a convivência tinha ficado melhor. Como eu lhe falei, eu não lembro o motivo exato do porquê eu saí daquele de casa, né? Eu fui expulsa de casa. Não, como ocorreu os fatos, não sei se eu sei que a partir do Natal de 2009, eu passei a não morar mais com eles. Tá, aí você passa a morar com a sua avó. Era próxima a casa? As casas eram próximas? Aqui você morava com a sua... uns 5 a 10 minutos de van. De van. Então não era muito próximo. Bem próximo. Pois bem, ele sabia o endereço da sua avó? Sim. Ele ia lá na casa da sua avó? Seria o quê? Ia na casa da sua avó? Sim, tinha uma relação de sogra e genro. Tá, aí você está lá a partir de dezembro de 2009. Isso. Nesse período de dezembro de 2009 até fevereiro de 2010, ele foi até a casa? Te visitar sua avó? Consegue lembrar? Acho que não. Não. Tá. Agora vamos para o dia do fato. Certo. Narre o que aconteceu.
A partir do momento que eu acordei, porque eu acordei, quando eu acordei, porque assim, o quarto era pequeno. Sim. Aí tinha uma cama de casal, bem na frente ficava a rede onde eu dormia, e tinha um guarda-roupa. Eu dormia na rede e deixava a vovó dormindo na cama. Nesse dia, ela não dormiu no quarto, ela dormiu no quarto do lado. Ai, meu Deus. E aí, tá, dormi. Quando eu acordei, eu estava no chão, com os pulsos amarrados, as pernas amarradas e com uma mordaça na boca. Né? Todos eram fronhas da cama. Aí foi quando eu acordei, né, despertei, e percebi o que estava acontecendo. E comecei a me debater. Eu não lembro exatamente todos os fatos. Eu lembro coisas que acontecem, mas não na ordem. Eu lembro que eu briguei contra ele, porque, obviamente, né, uma situação estranha, e eu lutei contra ele. Eu lembro que tinha uma faca, que eu, consequentemente, meti a mão e até me machuquei, né, me cortei. Mas nesse negócio de debater, como o espaço era pequeno, acho que era coisa de menos de 1 metro, o meu pé batia no guarda-roupa. Foi que a minha avó ouviu o barulho e veio para o quarto. Nisso que ela veio para o quarto e ela gritou: Emerson, o que é isso? E aí ele saiu correndo. E aí foi todo o resto da denúncia. Tá. Não encontrei no processo perícia de levantamento de local para determinar se houve arrombamento ou não. Você diz que não houve arrombamento. Sim. A sua mãe também diz que não viu na casa sinais de arrombamento. Certo. Como foi para ele entrar na casa? Pois é. A porta estava aberta? Olha, hoje em dia eu tenho uma boa relação com ele. Sim. A gente tem contato e eu tenho uma boa, do tipo de frequentar a casa e Sim. tudo mais. E a gente já conversou sobre esse assunto. Sim. Ele fala que quando ele chegou estava aberto. Sim. E eu falei, não sei se eu deixei aberto. Entendeu? Se a gente deixou aberto por engano e foi dormir. Mas ele conta que quando ele chegou estava aberta a porta da de trás. Né? A porta que a gente entrava na casa. Segundo consta no processo, o fato ocorre por volta de 1h30 da manhã. Foi de madrugada. Madrugada. Certo. 1h30. Tá. Essa porta era cadeado ou era chave? Era uma porta de fechar e tinha uma grade. Sim. No nessa cadeado. Grade é com cadeado. Isso. Você disse que conversou com uma vizinha, ela disse que ouviu baque no cadeado. Provavelmente era o da porta da frente. Porque Sim. realmente, quando ele correu e a gente foi para fora também, o vizinho da frente saiu da casa dele. Sim. E aí ele falou que ele tinha realmente ouvido um barulho de alguém tentando quebrar o cadeado, coisa assim. Sim. Tá. É uma situação que, sinceramente, eu não consegui alcançar. Você estava dormindo, na sua versão, você estava dormindo. Certo. Quando você acorda, você está com as mãos amarradas, com os pés amarrados, certo. com uma mordaça, certo. E ele com uma faca no teu pescoço. Certo. E você estava no chão. Você estava dormindo na rede, quando você acorda, está no chão. Eu entendi a pergunta, mas eu também não sei dizer se teve o uso de alguma coisa para a minha coisa... Tá, o que tem no processo... Certo. Tá, e aí é uma questão, senhores jurados, de falha de investigação. Não diria nem que falha de investigação. Certo. Porque, abrindo parênteses, é uma situação diferenciada este processo em relação a os vários que eu já atuei durante a minha atuação no júri. São 31 anos de carreira e sempre eu tive atuação no tribunal do júri. É uma coisa que foge ao normal. Tá? Primeiro que a sua avó e nem a sua mãe tomaram a iniciativa de levar o fato ao conhecimento da autoridade policial. Quem leva o fato ao conhecimento da polícia é o seu tio. Você estava na UPA para atender um golpe que você levou na mão, certo. E ele então leva o fato ao conhecimento da polícia. A polícia não vai ao local para fazer a perícia para saber como ele entrou na casa, se foi arrombamento ou não.
A informação no processo, aí é uma prova que ela não é técnica, ela é uma prova pessoal testemunhal, de que lá tinha um pano embebecido em éter. E ele diz, tá, ele admite a dependência de droga, que usava cocaína, que a cocaína não era mais suficiente para surtir o efeito que ele desejava, então ele passou a não só inalar a cocaína, mas também o éter, para que na somatória desta bomba surtisse o efeito desejado. Tá? E você diz que lá tinha um pano embebedado em éter. O que eu quero saber é o seguinte, para você não acordar, no momento em que ele te amordaça, te coloca, amarra teus punhos e tuas pernas, a presunção é que tenha colocado esse éter para te inalar. E você adormecer. Sentiste algum problema depois de dor de cabeça ou coisa do gênero que demandasse esta situação? Não sei dizer. Não recorda? É porque faz 12 anos. Então... Pois é, mas assim, em que pese o tempo decorrido, eu quero buscar, Juliana, uma situação para este processo que ela seja justa. Não, eu sou um promotor de justiça. O que eu quero é justiça. Entendo. E dentro do justo, do que aconteceu. Então, para que se busque isso, é importante que todos colaborem. Inclusive o Emerson colabore, nesse sentido, de como ele entrou na casa, o que aconteceu ali. Compreendeu? Então, como é que, se você está dormindo, você se acorda já numa outra situação, no chão, boca amordaçada, punhos e pés amarradas. Isso já me afasta qualquer possibilidade de violação sexual. Porque quem quer praticar isso não vai amarrar a perna. Ele quer a perna aberta e não amarrada. Correto? Então é uma outra situação que vem, que afasta essa questão de violência sexual. Tá? Mas como é que você não consegue acordar? E depois não tem nenhum efeito de uma situação que te levasse a isso? Porque inalar o éter, eu presumo, graças a Deus, nunca inalei. Sim. Droga nenhuma. Para saber qual é o efeito. Se pôs isso, vai te deixar uma ressaca. Eu entendo, mas eu realmente não lembro se eu tive algum efeito relacionado a isso. Eu só lembro disso, que eu dormi na rede e quando eu voltei a despertar, eu já estava no chão amarrada. Tá. Entendeu? E amarrada com as fronhas. Isso, com as fronhas da... Pois bem, quando você acorda, você se depara com o quê? Qual é a cena que tu te recorda no momento que tu despertas? Tu estava sentada no chão, estava no colo dele, como era que estava? Não, eu estava meio deitada no chão. Sim. E ele estava meio que na minha frente, Sim. Só que aí, como eu acho que ele viu eu despertando, né, ele tentou me imobilizar. Sim. E aí foi que a gente teve o debate, o embate, desculpa, debate não, embate. Pois bem, como é que vocês, essa faca, primeiro, quando ouvido em juízo, você diz que ele estava com a faca no teu pescoço. Sim. Tá? Como é que você é cortada na mão? Porque eu enfiei a mão para afastar a faca. Sim. Aí a tua mão foi no fio da faca. Sim. Cortou. Foi, eu segurei. Eu simplesmente enfiei a mão e empurrei a faca. Muito bem. Além desta situação, qual foi a outra lesão que sofreste? O laudo. Um estrangulamento. Sim, ele te deu uma gravata, tentou te estrangular? Foi, um estrangulamento, né, que é o famoso mata-leão. Sim. Que eles falam. E aí que dá esta lesão aqui ocular. Os olhos vazados. Tá. Pois bem, ficaste com alguma sequela a partir disso? Porque foi pedido exame complementar, você chegou aí no Renato Chaves para fazer outra perícia? Para retornar, não. Sim. Só eu fui uma vez. Uma única vez? Aí não sei o que aconteceu e eu fui parar no conceito tutelar. Sim. E aí, no Renato Chaves você foi uma única vez? Só uma vez. Tá. Ficaste com alguma sequela? Só os olhos vazados. Sim, mas por quanto tempo?
Bom, não chegou, acho que a dar um mês, porque eu usava colírio, né, para fazer a limpeza. Então não chegou um mês. Não. Hoje tu estás bem. Não Estou tem bem. nenhum problema. Não. Ok. Aí você se acorda com esta situação. Certo. Dele estar com a faca no teu pescoço, você bate, corta a mão e depois ele te dá esse mata-leão. Certo. Tá, o que faz ele parar com isso? Além de você estar forcejando e batendo com os pés no guarda-roupa. Foi quando a minha avó apareceu e falou: Emerson, o que é isso? Não sei se qual motivo ele se assustou e correu. Luz estava apagada? Estava. Estava apagada. Pois bem, ele falou alguma coisa? Não. Não. Quando você ouvida na polícia e em juízo, Certo. você diz que até pediu para ir beber água. Eu disse? Sim. E ele diz, não grita, porque senão eu te mato. Você confirma isso? Está escrito, né? Está escrito e está dito por você. Então eu confirmo. Mas eu não me recordo. Você não recorda? Pois bem, depois da situação, você voltou a morar com a sua mãe? Não. Depois... Você ficou morando com a sua avó paterna? Até passar o carnaval, porque aí eu curti o carnaval, né, com meu tio, que tem uma escola de samba em Outeiro. Sim. E depois disso eu fui morar, antes de iniciar o ano letivo, com meu avô lá no Castanheira. É onde você continua morando? Onde eu moro, desde então. Tá. Em 2014, isso aqui é 2010, 2014, 4 anos depois, foi feita audiência na vara que trata de violências contra a mulher. Certo. Tá? E quando o Emerson é ouvido, ele diz que estava envergonhado, não conseguia encarar você e até preferia que se mantivesse a distância para evitar constrangimento. Certo. Hoje, como é que está a sua relação com ele? É uma relação normal. Hoje em dia ele é apenas o pai das minhas irmãs, né, esposo da minha mãe. Ele continua convivendo com a sua mãe? Sim. Você tem 2 irmãs, fruto do relacionamento dele com a sua mãe? Sim. Certo. Eu frequento a casa, já pedi ajuda para coisas da faculdade. Então a gente tem uma relação normal. Certo. Você chegou a estudar no NPI? NPI, não, Sim. não cheguei a estudar. Eu cheguei a me inscrever, passar, mas eu não fui efetuar a matrícula. Por que razão? Era muito longe de onde eu morava. Nada a ver, porque consta aqui que Ele trabalha na UFPA. Pois sim. é, e nesta condição de servidor público federal relacionado à Universidade Federal do Pará, tem essa facilidade. Certo. Você não foi estudar lá por questão de distância, não em razão da presença dele lá. Sim. Tanto que era eu e a minha prima, se não me engano, tinha passado, nenhuma de nós duas fomos. A gente foi para uma escola pública mesmo. Certo, certo. Esta faca, você sabe de onde era? Era de casa. No caso, da casa da minha avó. Sim, ficou lá. Ficou. Esse pano que tanto você quanto a sua mãe e ele mesmo admite que estava embebedado em éter, ficou lá? Acredito que ficou. Ok, Juliana. Eu não me recordo de algum outro questionamento a fazer. Excelência, satisfeito. Obrigado, doutor Rui Barbosa. A vítima está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra.
Bom dia, dona Juliana. Bom dia. A senhora relatou aí alguns fatos em relação ao seu Emerson e disse que uma boa parte deles não consegue lembrar, porque faz muito tempo, e até com situações como essa a gente faz questão de superar, porque não é bom a gente trazer sempre a recordação situações vexatórias pelas quais a gente passou. Certo. Mas assim, olhando toda essa relação que a senhora teve com a sua mãe, o seu Emerson, como a senhora descreve essa relação, desde os 3 anos de idade até aqueles fatos, e desde os fatos até hoje? Como a senhora descreve essa relação? Dos 3 anos até o ocorrido, eu sempre tive muito respeito por ele, né? Via ele como meu pai, porque eu cresci lá com ele me ensinando as coisas que um pai faz. Após isso, né, teve o distanciamento, obviamente. Eu fui morar com meu avô. Nessa época, a mamãe chegou a morar comigo por um tempo. Depois ela retornou para a casa onde ela morava. E aí, do ocorrido até hoje em dia, foram passos pequenos até a gente ter uma relação tranquila hoje em dia. Tá. Então, assim, mais especificamente, a senhora relata ele como uma pessoa violenta em qualquer uma dessas 2 fases? Ele era violento, a senhora se lembra de violência? Violência só... Não considero violência, né? Às vezes os pais, né, fazer aquelas disciplinas de tapinha. Entendi. Mas nada tipo disciplina agressivo. É diferente de violência, né? É por então isso a que senhora se eu lembra estava tentando associar a palavra, mas é isso, disciplina. Disciplina. A disciplina. Tá. E após isso ele é muito tranquilo hoje em dia. E com relação às suas irmãs? Eu não sei muito sobre a convivência. Tá. Acredito que Mas sim. não tem Do que eu presencio, é muito tranquilo. Nem escuta a reclamação delas mesmas, ou da sua mãe, de algum vizinho. Olha, ele é muito violento com as filhas. Não tem reclamação. Então, ele pode... Ele é rígido, assim como o pai. Ele é rigoroso. Isso. Um pai conservador, mais ou menos assim. Certo, isso mesmo. E hoje a sua relação com ele se estreitou devido a senhora procurar entender e perdoar, e aí tem uma relação já que está se aproximando, é isso? Sim. Tá reconstruindo, está sendo reconstruída, né? Não o que era antes, né? Mas a gente tem uma boa relação, um bom convívio. Tá. É isso. Doutor, eu estou satisfeito. Muito obrigado. O juiz não tem pergunta formulada ao depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar a depoente? Microfone ao jurado. Bom dia, Excelência. Bom dia. A pergunta, se ela sabe, o que motivou ele a ir até a casa da avó e executar tal fato? Pode ficar com o microfone, pode ficar à vontade. Pois não, entendeu a pergunta? Entendi. Responda, por favor. Do que a gente conversou, eu só sei os motivos das drogas, mas ele nunca chegou a me falar, olha, foi especificamente isso. Então, o motivo em si eu não sei, apenas ele pode responder. Nunca conversei com ele nesse sentido. Pois não, continue. Mais indagação? Se ele alega que na ocasião era usuário de drogas, se ele ainda é usuário de drogas. É para eu responder? Sim. Até onde eu sei, não. Não utiliza mais. Tanto que é perceptível, assim, que ele é uma pessoa muito mais tranquila. Até muito antes não sei se também a convivência, mas de quando eu morava lá, né? Que era uma pessoa, tinha aquele negócio de pai e tudo mais. E hoje em dia eu percebo ele uma pessoa muito tranquila, cuida das plantas dele lá, dos bichos que ele gosta. Obrigado.
Pois não. Algum outro jurado deseja perguntar? Pois não. Bom dia, Excelência. Bom dia. A pergunta é: quando você acordou, estava amarrada, você estava vestida ou estava despida? Vestida. Disso você lembra? Sim, Claramente. perfeitamente. A pergunta era só essa. Pois não. Algum outro jurado? Não havendo manifestação por parte dos demais jurados, a dona Juliana, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Só está liberada. Dona Deise, a senhora foi arrolada neste processo? Trata-se de uma ação penal em tese de tentativa de homicídio, em que está sendo julgado no dia de hoje o acusado aqui presente, Emerson Leão Paixão dos Santos, e tendo como vítima Juliana Façanha Lopes. Eu pergunto para a senhora tem relação de parentesco com a vítima, a Juliana? O que a Juliana é da senhora? Minha filha. E o Emerson, o que ele é ou foi da senhora? Ele é meu companheiro. Certo. Então, em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Ex-companheira do réu e mãe da vítima. Dona Deise, consta nos autos que, em decorrência deste fato, a senhora chegou a prestar declarações na polícia, é isso? A senhora lembra de ter prestado declarações na polícia? Na polícia? Sim? Não está lembrando? Não. Ok. Em face do afirmado, eu passo a palavra às partes pela ordem ao Ministério Público. Doutor Rui, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Dona Deise, bom dia. Bom dia. A senhora se recorda deste fato? Sim, me recordo. Eu não estava presente, não? Tá, ele ocorre em 2010, fevereiro de 2010. Sim. Tá? Antes de adentrar na situação em si, me responda o seguinte: a senhora atualmente convive com o Emerson, união Sim. estável. Sim. A senhora tem com ele 2 filhas. Sim. Certo. Há quanto tempo a senhora convive com ele? Com o Emerson, 23 anos. 23 anos. Sim. A Juliana está com que idade? A Juliana hoje, 26. 26. Sim. Então ela tinha 3 anos quando a Não. senhora se juntou com ele. Não, são 22 anos. Ela tinha 4 anos. Tinha Desculpa. 4 anos, né? Sim. E até com que idade ela morou com a senhora junto com ele? A Juliana, ela morou... logo que a gente se juntou, ela já morava com a gente. E aí... Eu acho que até os 14, até o acontecido. Até os 14. Então seriam 10 anos de convivência, por aí. Sim, por aí. Durante esse período, como era a relação do Emerson com a Juliana? A relação do Emerson com a Juliana era muito boa. Inclusive, a Juliana, porque assim, né? Quando a Juliana nasceu, eu estava só, quem me apoiou foi meu pai. Então, ela sempre dizia... E aí, depois, com 4 anos, eu me relacionei com o Emerson. E aí, ela sempre dizia que ela tinha 3 pais. O meu pai, que é o primeiro que ela sempre falava, o Emerson, que ela tinha como segundo pai, e o pai biológico, que ela não tinha tanto contato, o terceiro. Certo. E a sua relação com o Emerson? Boa. Antes e pós-fato? Depois do fato ocorrido, eu estava grávida, né, da minha filha, Sim. que hoje tem 11 anos. Então, no momento foi, lógico, foi um impacto, foi Um choque para a um senhora? choque, foi difícil. Eu tinha minha outra filha que hoje está com 21. A senhora estava grávida na época, né? Na época eu estava grávida. Da segunda filha. Sim, então ele
A gente conversou, ele me contou essa questão de que ele estava usando droga, né, coisas que eu não sabia. Então, assim, na época, como hoje, eu não abandonei a Juliana, também dei o meu apoio, sempre tive o apoio do meu pai, de todos, né, da minha família. Eu não abandonei também o Emerson por toda essa questão de eu estar grávida e ver o jeito que ele ficou, que ele se arrependeu, entendeu? E a gente foi, ele fez tratamento, né? Começou a se tratar. Eu fui com ele em reuniões que tem dessa questão, né? Que foi pela UFPA. E nós estamos juntos até hoje. Certo. Agora, o que é que demanda a saída da Juliana da sua casa para ir morar com a sua mãe? Ela sai da sua casa em dezembro de 2009 e passa a morar com a sua mãe. Com a mamãe. Sim, ela saiu de casa porque ela acabou tendo um desentendimento. Sim, com tá? o Emerson. Com o Emerson. Por que motivo? Eu não lembro, vou dizer o que eu não lembro. Tá? Por não? E aí ela foi morar com a minha mãe, né? Eu já faz muito tempo mesmo, tem coisas que eu acabo esquecendo. Certo. E ela foi morar com a minha mãe. E assim, o Emerson, como eu disse, depois do ocorrido, eu fui saber das questões que ele estava usando, e aí eu fui vendo realmente que tinha assim, algumas modificações que eu nunca vi isso, eu nem sei como é que isso funciona, como é que a pessoa fica. Então, acho que por causa dessa questão da droga, né, ele acabou tendo essa discussão com ela. Então, a mamãe, a gente achou melhor ela ir para lá. Certo. Ficar com a mamãe. A senhora trabalhava na época? Sim, sim, já estava. Ficava sempre fora de casa, durante o período de trabalho? Se eu ficava fora de casa, ficava. Eu trabalho na CDP. Certo. E ele? Ele também, porque ele Qual era o horário de trabalho dele? A senhora se recorda? O Emerson, ele pega mais 8, 9, devido à distância, né? Distância, né? E largava mais 5. Por aí. E às vezes ele às vezes ficava à noite também, entendeu? Então ele passava o dia praticamente fora de casa. Sim, sim. Tá. Existia alguma relação de ciúme dele para com a Juliana ou era zelo de pai? Não tinha nenhuma relação de ciúme dele com a Juliana, não. Para mim era zelo de pai, sim. Tá. Entendeu? Agora vamos ao fato. A senhora estava na sua casa. Sim. Junto com a sua filha. Sim. E como é que o fato chega ao seu conhecimento? Foi o meu irmão. O seu irmão? Irmão, que foi me avisar o ocorrido, né? Ele bateu lá, acho que era meia-noite, 1h, não recordo bem. E aí ele me contou o ocorrido. O que foi que o seu irmão lhe contou? Ele contou que o Emerson tinha atacado a Juliana. Sim. Entendeu? Em que circunstâncias? Que ele tinha atacado a Juliana, que tinha machucado ela, né? E que ele entrou na casa, e aí a mamãe que presenciou tudo. Sim. E depois ele pegou, foi embora, fugiu no caso, né? Foi embora. E foi isso, assim, porque, como eu disse, eu estava muito nervosa, então o meu irmão ele quis me poupar de muita coisa, assim, nessa questão de falar, né? Pois mas quando a senhora é ouvida em juízo, a senhora diz que o Emerson, primeiro seu irmão lhe comunica, sim, que estava na UPA de Icoraci,
com a Juliana, porque ela estava lesionada. E aí, depois, a senhora diz que o Emerson liga para a senhora, já na madrugada. Sim, A sim. senhora se recorda disso? Sim, me recordo. O que foi que ele lhe falou por telefone? Ele me pediu perdão, desculpa, que ele não estava bem. Aí foi que ele falou, a questão que eu estou lhe falando, que... Sim, do uso de drogas. Sim, Sim. que ele não estava bem, perguntando por ela, entendeu? Que ele não queria fazer aquilo. E aí eu acabei desligando, né? Sim. Porque eu estava muito nervosa mesmo. Tá. A senhora disse que a senhora foi à casa da sua mãe. Sim, depois. Que hora? Foi ainda durante a noite ou foi... Quer dizer, não foi na UPA, né? Peraí, que eu tô... Não foi na UPA, foi na unidade de Outeiro. Tá. Ela já estava lá, a Juliana, na unidade de Outeiro, que é um pouco perto da minha casa. Sim. E aí o meu irmão foi em casa e me avisou. Sim. Ela estava com a minha mãe. Certo. Tá? Estou falando em UPA, mas agora eu estava com a minha mãe na unidade. Aí ele disse, bora lá para a casa da mamãe. A gente fechou a porta, acordei minha outra filha que estava dormindo e fui para a UPA para ver a Juliana. Sim. E de lá a moça fez o curativo na mão dela e de lá nós fomos para a casa da mamãe andando. Certo. Na casa da sua mãe, a senhora percebeu sinais de arrombamento de porta? Não, nós não. Não percebeu? Tá. A senhora encontrou lá algum pano embebedado em éter? Não, também, eu não encontrei nada. Porque Faca? assim, a mamãe também, inclusive ela limpou o local antes Sim. de eu chegar, né? Assim, para ela estava fazendo correto limpar, porque eu ia chegar com a minha filha, e aí ela não queria que ela visse ali, né? Sim. Sangue. Tá. E ela lhe reportou de ter pego esse pano com éter lá? A sua mãe? Pano com éter. Eu acho que ela me mostrou assim, eu não estou lembrando muito, mas... Muito bem. Pois bem, aí a senhora relata que ele lhe ligou, o Emerson ligou. De madrugada. Né? Na madrugada. É. Tá. Depois, já presencialmente, a senhora certamente que deve ter conversado com ele, perguntado o que aconteceu, o que ele foi fazer lá. Enquanto mãe, a senhora o questionou sobre isso? Sim. Me diga então, o que foi que ele lhe respondeu? Primeiro momento, assim, que a gente se encontrou, ele logo se jogou nos meus pés, né? Pedindo perdão pelo que tinha acontecido. E eu, assim, na verdade, eu nem sabia como agir. Né? Aí foi que ele falou, Deise, eu estou usando isso, me perdoa, por favor, me perdoa, eu sei que eu agi errado, como é que ela está, se mostrando preocupado. E eu falei, Emerson, por que tu não me falou? Por que tu não me falou que tu estava? Como é que tu fosse te meter nisso? Entendeu? Como é que tu fosse te meter nisso? E agora, olha como é que está. Foi assim, porque eu fiquei abalada. Eu compreendo. Entendeu? Eu fiquei abalada. E aí as pessoas também estavam preocupadas comigo, porque eu estava grávida, né? Já não era tão nova assim, vamos dizer, já estava com meus 30 e poucos anos. E foi consequências de coisas. Tá. Ele lhe falou o que ele foi fazer lá? Aí Na casa da sua mãe? Ele falou para mim que ele queria conversar com ela. Conversar com a Juliana. Com a Juliana. Sobre o quê? Sobre aquela questão de que ela tinha que voltar para casa, porque eu estava sentindo muita falta. Minhas filhas sempre estiveram comigo. A Juliana, como ele disse, sempre esteve comigo, né? Sim. Eu tive ela sozinha, assim, o pai não estava presente,
O meu pai que sempre foi meu apoio. Então, Juliana, para onde quer que eu fosse, a Juliana sempre estava comigo. E depois de muito tempo, a primeira pessoa que eu me relacionei foi o Emerson. Sim. Tá? Depois de 4 anos. E ela sempre foi minha primeira filha, é minha primeira filha, né? Então a senhora sentia falta dela? Sim, sim. E ela me ajudava muito, ela sempre me ajudou, porque como nós dois ficávamos fora, ela ficava com a irmã que era mais nova, levava na escola, essas coisas assim, né? Então ela me ajudava muito também. Certo. Hoje em dia, como é o relacionamento dele com a Juliana? Olha, eu posso lhe dizer que é muito bem. A Juliana hoje já frequenta a minha casa, tá? Ela já dormiu, o Emerson já ajudou ela, acho que em trabalho de... Ela, devido a isso, depois desse acontecido, ele ter feito faculdade, né? Ele achou que ele tinha que fazer faculdade, ele fez. Então, ele ajudou ela nessas questões, né? Até, posso dizer, até às vezes, quando ela ficou um pouco enrolada de dinheiro, ele ajudou também. Né? Até hoje, ela frequenta a minha casa. Ela diz que ela não quer o mal dele, ela quer que não aconteça o pior, que ela não quer isso, até também por conta das irmãs, né? Certo. Que tem as irmãs, que essa de 20 anos já entende um pouco, a de 11 não está a par. Mas o relacionamento deles, eu posso dizer que, pelo que aconteceu, ele teve o perdão da minha filha. Certo. Na verdade, de todos nós de casa, porque depois que a gente foi saber da situação, né? A minha mãe, meu próprio irmão, que na hora ficou super revoltado, hoje também frequenta a minha casa, fala com ele. O meu pai também, hoje todos nós falamos com eles na minha casa. E como é que está a situação da saúde dele em relação à droga? Ele se tratou, Sim, ele se recuperou, tratou, abandonou o vício, sim, abandonou. curou. O Emerson, ele é uma pessoa que quase não sai da minha casa, né? Sim. Ele, quando tiver que se reunir com amigos, é dentro de casa mesmo, né? Ou familiares, como eu disse, meu próprio irmão, né? A gente se reúne ali, a gente chama a Juliana às vezes ela não vai, porque como ela trabalha também, né? Que depois desse ocorrido, graças a Deus, com 18 anos, ela passou também num concurso, ela segue a vida dela, ela começou a trabalhar com 18 anos na IFPA. A Juliana segue, né, a vida dela. Então, nós todos, né? Entendi. Na época do fato, a senhora diz que só soube da dependência dele para com a droga após a ocorrência do fato. Após a ocorrência do fato. A senhora diz que ele, às vezes, chegava em casa à noite. Certamente que não era trabalho normal. Ele disse que participava de uma escola de samba, da bateria de uma escola de samba. Posso falar? Pois não. No dia desse ocorrido, que esse negócio da escola de samba era da família dele. Sim. Né? Daí estava tendo o ensaio da bateria, eu fui-me embora para casa, porque eu estava cansada com a minha filha, e ele ficou. No dia do ocorrido, ele estava nesse ensaio. Uhum. Aí, de lá, depois, já aconteceu o ocorrido. Tá? Mas hoje em dia, assim, porque, pelo que ele coloca, ele culpa esta situação dele de enveredar pelo caminho da droga a esta situação que ele participava, de escola de samba e outras situações. Hoje em dia, ele ainda está envolvido nisso ou está mais dedicado
a família? Não, hoje em dia ele não está mais envolvido nisso, né? Até porque também esse bloco, na verdade, que não é uma escola de samba, não é mais da família dele, já passou para outras pessoas. E, como eu disse, ele hoje em dia realmente está mais em casa mesmo. Esse negócio de assistir filme, essas coisas com as filhas. Hoje nós estamos mais ligados até mesmo, a gente não sai. É muito raro, até para viajar. Certo. Então, ok, dona Deise, obrigado pelas informações. Excelência, satisfeito? Obrigado, doutor Rui Barbosa. A depoente está à disposição da Defensoria. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Doutor, a defesa está satisfeita com as informações apresentadas pela depoente e nada mais tem a perguntar. Obrigado, doutor Domingos Pereira. Só registrando-se que eu acho que ficou mencionado no início como sendo ex-companheira do acusado, dona Deise. Na verdade, dona Deise é atual companheira, permanece companheira do acusado, né? Sim. Muito bem. Algum dos senhores jurados deseja fazer pergunta? A depoente aqui presente, companheira do acusado e mãe da vítima. Alguém deseja usar a palavra? Não havendo manifestação parte dos senhores jurados, dona Deise, receba a sua identidade, obrigado pela presença, tenha um bom dia, a senhora está liberada. Doutor, a dona Denise, a senhora foi arrolada neste processo, trata-se de uma ação penal de tentativa de homicídio, que está sendo julgada no dia de hoje, o acusado aqui é Emerson Leão, e tem como vítima a Juliana. Eu pergunto para a senhora, existe relação de parentesco entre a senhora e a vítima, a Juliana? Se existe, qual é a relação de parentesco? Sou tia dela. A senhora é tia dela, né? Muito bem, faz do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Consta dos autos que, em decorrência deste fato, dona Denise, a senhora chegou a prestar declarações na polícia, a senhora recorda disso? Ter prestado declaração na polícia ou não recorda? Pois é, faz tanto tempo que eu não... Não está recordando, né? Não, não. Muito bem, então, em face do afirmado, eu passo a palavra às partes, pela ordem ao Ministério Público. Doutor Rui Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhora Denise, bom dia. Bom dia. Este fato ocorre em 2010. A senhora morava onde na época do fato? 2010. Paraci, Outeiro, Belém, onde era? Belém. Belém. A senhora tinha relação de visitar casa da sua irmã? Não. Não? Onde a vítima morava, Juliana? Não. A casa da minha irmã, não. Mas a casa da minha mãe, que também é no mesmo território, não sei como é se diz, em Outeiro, no caso. Certo. Esse contato familiar, basta dizendo que a senhora visitava mais a casa da sua mãe, que também era Outeiro. Sim. A senhora tem conhecimento de como era a relação do Emerson com a Juliana? Não. E com a sua irmã? Mas relação com a minha irmã, eu com a minha irmã? Não, dele com a sua irmã. Relação normal. Normal. Nunca chegou assim a família, nenhuma notícia de maus tratos, de violência, seja ela verbal, física, nada? Não. Não. Tá. Aqui consta que a senhora acompanhou a Juliana até a delegacia onde ela foi prestar depoimento. Como é que este fato chega ao seu conhecimento? Desculpa, não entendi, assim, como chega ao meu conhecimento, porque não estou entendendo a pergunta, desculpa. Como a senhora soube do fato? A senhora soube que ele foi à casa da sua mãe? Sim. Que entrou lá? Sim. Que lesionou a Juliana? Sim. Quando a senhora soube disso? Pela minha mãe. Pela sua mãe? Isso. O que foi que a sua mãe lhe relatou? O ocorrido, que ele entrou na casa e fez o que todo mundo acho que já sabe, não sei direito. Sim, mas a senhora... Eu não presenciei nada, só soube isso mesmo. Tá. Todo mundo sabe, vamos colocar aqui, a família. Sim, família. Tá? Eu sei porque eu sei do que está no processo. Certo. Se diz que um dos princípios
do processo penal é a busca da verdade real. Tá? Eu digo que a busca da verdade processual. E neste processo eu tenho uma verdade processual. Eu busco aqui esta verdade real. Os jurados não sabem. Os jurados que vão julgar estão sabendo agora do que ocorreu, do que está no processo. Então, para que possamos fazer justiça no sentido do justo, nós precisamos da verdade. Sim. Então, essa verdade passa por todos os que estão no processo. Então, o que foi que a sua mãe lhe relatou? Que ela estava lá. Ela não compareceu em juízo para depor. Não sei porque o colega não insistiu para que ela viesse para dizer o que foi que ela assistiu ali. Então, nos diga o que foi que ela nos relatou para que possamos fazer justiça, ajudar a todos. Nós precisamos ser ajudados com a verdade. O que ela me relatou foi que estava em casa, junto com a Juliana, e o Emerson entrou na casa e ela se deparou só com ele no quarto com a Juliana, só isso. Que ela cortou a mão. Sim, a Juliana cortou a mão. Isso, cortou a mão. Minha mãe verificou quem era, no caso, que era o Emerson. Sim. E aí ela se espantou quando ela viu que era ele. Ele pediu perdão para minha mãe pelo que tinha ocorrido. E ele foi embora. Foi que ela avisou a gente, né? E fomos com a Juliana no médico. Eu fui com a minha sobrinha no médico também, fazer o curativo na mão. E ficou numa casa de, não sei como é que chama, de proteção, não sei. Ela, né? Ficou uns dias. No caso da Juliana. No caso da Juliana. Certo. Deve ter sido um abrigo. Isso, um abrigo. Ficou uns dias somente, depois retornou para casa. Certo. Só isso. A senhora sabe nos dizer por que a Juliana saiu da casa da mãe dela, onde convivia junto com o Emerson, para morar com a sua mãe? Dona Valda, não é Valda o nome dela? Isso, Ivalda. Não, ela não morava com a minha mãe. O meu irmão tem uma escola de carnaval. Sim. E a minha sobrinha ia, no caso a Juliana, ia para lá toda vez que tinha o carnaval, ela ia para participar das brincadeiras. Sim. E como a minha mãe estava só em casa, ela foi dormir para lá. Fazer companhia para minha mãe, na realidade. A informação que tem aqui é outra. Que teve um desentendimento entre ele e a Juliana. As palavras dela, dita hoje aqui neste plenário, ele a expulsou de casa em dezembro de 2009 e por isso ela foi morar com a sua mãe. Bem, eu não tô A sua sabendo. irmã nos relatou também aqui esse desentendimento. Ele, quando ouvido, também fala em desentendimento. Bem, Essa questão de que ela foi para lá porque participou de carnaval, para dormir, é a senhora que está trazendo agora. Pois é como eu estou lhe falando, eu não convivo na casa da minha irmã. Então, eu não sei realmente o que tem todos os dias, entendeu? Entendi. Então, eu não participo. Hoje eles convivem juntos, a sua irmã com ele. Sim. E a Juliana? A senhora Também. sabe onde ela mora? Hoje ela mora na casa do meu pai, que é na rua Chaves Passarinho. Certo. Tá? E minha sobrinha sim convive hoje na casa da minha irmã. Tem uma boa relação? Uma boa relação com o Emerson. Tá. Excelência, satisfeito. Obrigado, doutor Rui Barbosa. Depois está à disposição da Defensoria. O doutor Domingos Pereira tem a palavra. Excelência, a defesa está satisfeita com as informações trazidas pela depoente e nada mais tem a perguntar. Muito bem, doutor Domingos. O juiz também não tem pergunta a formular a depoente. Algum jurado deseja perguntar a depoente aqui presente? Não havendo manifestação por parte do senhor jurado, dona Denise, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. A senhora está liberada. O senhor possui carteira de trabalho?
Eu possuo, mas não mais utilizo por ser funcionário público. O senhor sabe ler e escrever? Sim. Qual o grau de escolaridade do senhor? Eu tenho graduação em administração, gestão pública. Eu vou fazer gestão pública. Sim. Especialização em ordenamento territorial e urbano. Especialização em? Ordenamento territorial e urbano. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Preso, não. E já houveram processos anteriores. Um foi arquivado por falta de provas. O processo anterior foi arquivado por falta de provas. Por falta de provas. Posteriormente, a mesma pessoa me acusou novamente e eu provei inocência porque ele fez uma acusação em uma data e hora que eu estava no meu ambiente de trabalho. Finalmente, eu pude provar que ele mentia. E um terceiro foi uma desavença com vizinhos, onde eu solicitei termos de bom viver para que eles me deixassem em paz. Tá, então, 3 processos. Sim. O senhor sabe qual o juízo ou a fase desses 3 processos? Todos os 3 eles foram no Tribunal de Pequenas Causas de Coraci. Eu não sei de informar comarca, senhor. Do juizado especial, né? Juizado Especial de Coraci, isso. Muito obrigado. Eu não lembrei. No primeiro processo, o senhor foi? O processo foi arquivamento, porque eu fui acusado de ameaça de morte. Mas já... Pois não, excelência. Tá. Pois não. A primeira situação ali foi arquivado por falta de provas. Arquivado. O segundo? O segundo, eu provei inocência. Foi arquivado? Como que se diz? Eu fui absolvido por inocência. Provei inocência. E o terceiro? Solicitei à justiça o termo de bom viver. O acordo de bom viver. Eu solicitei à justiça. Nada mais, excelência. Obrigado. Senhor Emerson Leão Paixão dos Santos, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público do Estado do Pará fez contra a pessoa do senhor pelo delito de tentativa de homicídio na pessoa da vítima, Juliana Façanha Lopes, tá certo? Ouçamos todos a leitura da denúncia, em seguida passaremos a interrogá-lo. Vamos à leitura. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Primeira Vara Criminal de Coraci, processo 000146982-2010,
814-0201. Indiciado Emerson Leão Paixão dos Santos, vítima Juliana Façanha Lopes, capitulação penal provisória, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, cumulado com artigo 14, inciso 2º, cumulado com artigo 61, inciso 2º, a linha F, todos do Código Penal Brasileiro. O Ministério Público do Estado do Pará, por este promotor de justiça de Coraci, em exercício, no uso pleno de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129 da Magna Carta e artigos 24 e 41 do Código de Processo Penal, vem oferecer a presente denúncia contra o nacional Emerson Leão Paixão dos Santos, brasileiro, paraense, com 37 anos de idade, solteiro, funcionário público federal, filho de Maria Nancy Paixão dos Santos e Osmarino dos Santos Cardoso dos Santos, residente domiciliado na rua Nicolau Danin, número 94, bairro São João do Outeiro, Outeiro, Belém, Pará, pela prática de fato delituoso a seguir narrado. Conforme consta da peça informativa, que no dia 3 de fevereiro de 2010, por volta de 1h30, a adolescente Juliana Façanha Lopes se encontrava dormindo em uma rede no interior da residência de sua avó, momento em que acordou sentada no chão, ato contínuo, o ora denunciado, que é seu padrasto, se utilizando de um pano embebecido com éter, passou a sufocar a adolescente, objetivando matá-la. Porém, a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado, ocasião em que o mesmo colocou uma faca em seu pescoço, ameaçando-a de morte. Em seguida, a fim de defender-se, a adolescente travou luta corporal com o denunciado, na qual ela segurou na lâmina da faca para tentar tirar do acusado, vindo a lesionar-se na mão. Neste momento, a avó da adolescente, que dormia no quarto ao lado, acordou com um barulho, ato contínuo, vindo a socorrer a adolescente, que conseguiu sobreviver aos ataques sofridos. Excelência, após o fato delituoso, o denunciado fugiu do local, ressaltando ainda que a vítima desconhece o motivo que levou o denunciado a cometer tal crime. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas através de depoimentos de testemunhas e provas documentais. Agindo dessa forma, o acusado incorreu nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, combinado com o artigo 61, inciso 2º, a linha F, todos do Código Penal Brasileiro. Diante disso, requer o dominus litis que Vossa Excelência se digne de ordenar a citação do denunciado para ser qualificado e interrogado em dia, hora e local que for designado, bem como para acompanhar a presente ação penal em todos os seus termos, até sentença de pronúncia que o levará a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri Popular. Requer também que sejam notificadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem inquiridas na instrução criminal, prosseguindo-se como de direito. De tudo ciente o representante do Ministério Público. Pede deferimento e Coraci, 3 de setembro de 2010. Dr. José Haroldo Carneiro Matos, primeiro promotor de Justiça Criminal de Coraci em exercício. Portaria 2549/2009 MP/PGJ. Rol de testemunhas. Primeira, Leão Vulcão Lopes, folhas 17. Segunda, Juliana Façanha Lopes, vítima, folhas 18. Terceira, Denise Gonçalves Façanha, folhas 21. Quarta, Inaldo Correia Gonçalves, folhas 23. Quinta, Deise Gonçalves Façanha, folhas 25. Sexta, Ivalda Correia Gonçalves, folhas 27. Muito bem. Senhor Emerson, de acordo com a leitura desta denúncia contra o senhor, eu pergunto ao senhor, esta denúncia ela é verdadeira? O senhor confessa ser autor deste fato delituoso que teve como vítima
esta jovem, a Juliana Façanha, à época, 3 de fevereiro de 2010, por volta de 1h30 no interior da residência. O senhor tentou contra a vida dela, usando de um pano embebecido com éter e sufocando, havendo, portanto, no entender do Ministério Público, delito de tentativa de homicídio. É verdade esse fato contra o senhor? Não é verdade? O senhor nega? Ocorreu, mas não foi dessa forma? O que o senhor tem a responder? Excelência, pior que cometer um erro é negar. Pior que cometer o erro é negar. Eu não estou aqui para negar o que eu fiz de errado. Então, o senhor é o autor desse fato? Sim. Pois não. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor. Segundo, em relação ao fato delituoso. Em relação à pessoa do senhor, já a companheira do senhor disse outrora, o senhor é companheiro da mãe da vítima até a data de hoje. Sim. Ela convive maritalmente. Sim. Já há aproximadamente 20 anos ou mais de 20 anos, né? Desde março de 2000. Em quase 20 anos? São ou mais um de pouco 20 mais? anos. Certo. São mais de 20 anos. Desse relacionamento, o senhor tem filhos biológicos com ela? Duas filhas. Qual a idade das filhas? A mais velha com 20 anos atualmente e a mais nova com 11. Convivem com os senhores, as filhas? Sim. Certo. O senhor já disse sua profissão, o senhor é servidor público federal, trabalha na UFPA. Sim. O setor que o senhor trabalha qual é? O Instituto de Ciências Biológicas, ICB. Certo. Há quantos anos o senhor é servidor público federal? Mais ou menos? Eu ingressei na UFPA em novembro de 2008. Certo. O senhor disse também que, me parece que nunca foi preso, né? Foi processado algumas vezes, é isso? Sim, houveram processos, mas prisão... Certo. E na situação dos processos, o senhor já esclareceu antes o momento da sua qualificação. Parece que um foi arquivado, não tinha provas. Arquivado por falta de provas. Outro foi absolvido, me parece que é isso, né? Sim. E o terceiro não recordo, o senhor falou. Não, o terceiro, o senhor pediu por ser implicância de vizinhos comigo, eu solicitei acordo a justiça de bom viver, me parece, fosse feito acordo de bom viver. Certo. Acerca deste fato, encontra-se como vítima a Juliana, consta dos autos que ela era, à época do fato, ela é enteada do senhor, é isso, né? Sim. Certo. E consta que o fato ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2010, por volta de mais ou menos 1h30 da madrugada, né, na residência do casal. E aí eu pergunto ao senhor, nesse dia, nessa época o senhor usava entorpecentes, não é isso? Era usuário de entorpecentes. O fato em si se deu em 2010, então eu iria completar 38 anos. Em dezembro, eu comecei a usar drogas 2 anos antes. 2 anos antes, certo. Muito bem. E alguém, não recordo agora, uma testemunha falou que me parece que o senhor chegou a fazer tratamento e abandonou o uso de entorpecentes. É verdadeiro esse fato? Excelência, só queria fazer uma correção. Não 2 anos antes, 1 ano antes, no ano de 2009. E eu fiz tratamento, CCDQ Marambaia, acho que foram anexados alguns documentos aos autos referentes a isso. E queria acrescentar, Excelência, que se Vossa Excelência ou o nobre promotor assim desejarem, eu estou disposto a que seja coletado um material para se fazer um exame novamente. Certo. Não, mas, de qualquer maneira, esse fato ele não vem. A pergunta é porque eu queria chegar na seguinte, que eu vou fazer agora direta, a pergunta direta ao senhor. Este fato, o senhor cometeu, o senhor já confessou. A pergunta é, o senhor cometeu, aí que eu queria chegar. Como o senhor falou que fez tratamento 1 ano, e eu acho que pela resposta já deve estar afastado, não deve estar sendo usuário. Não está usando mais, é isso, né? A noite do fato foi a última noite de consumo. Isso que eu ia chegar. Para o senhor cometer esse fato, né? O senhor tinha usado entorpecentes? Eu ia chegar. O senhor está me adiantando, eu também estou perguntando ao senhor direto. Excelência, é uma quantia tão grande que eu fico surpreso por não ter tido uma overdose.
Como? Não entendi. Uma quantia, eu consumi uma quantia tão grande aquela noite que eu fico surpreso de não ter tido uma overdose. Certo, ok. E foi só os entorpecentes ou tinha bebida alcoólica também? União dos Excelência, dois? durante o ensaio Ou o senhor não bateria, recorda, talvez? Não, é que, como foi dito, eu estava no ensaio de um Grêmio carnavalesco. Lá eu consumi bebida alcoólica, cerveja, e terminando o ensaio por volta de 10 horas, que é o horário estipulado pela lei para que se terminasse, eu fui para um local isolado, sozinho, e fiz consumo de drogas. E aquela época, o efeito já não era satisfatório, que às vezes eu cheirava junto éter, acetona, tiner. Certo. E no meio também tinha outro tipo de entorpecente, tipo cocaína, óxido, alguma coisa? O único que eu fiz uso foi cocaína. Cocaína na época. Diretamente a cocaína. Certo. Muito bem. Logicamente que, em decorrência deste fato, o senhor estava, vamos dizer, fora de si. Não estava consciente daquela ação que o senhor estava praticando, estava fazendo, estava realizando. É isso, mais ou menos é isso. Sim. O senhor recorda a atitude que o senhor tomou após praticar esse fato? Qual foi a atitude? Foi dormir, sair? Dá para recordar? Recorda o que fez? Existe uma travessia até hoje de barco. Então eu atravessei, fui para lá de Coraci. Existe a área urbanizada de Ordem Coraci. Eu fiquei lá, foi de lá que eu telefonei para minha esposa. Vai pedir perdão. Algumas coisas foram ditas aqui, excelência. Eu não lembro de ter falado com a minha sogra. Ok. Eu não lembro de como eu agi. Ocorreu a situação do uso, me parece, de uma faca. Essa faca, não sei se era sua, da casa, a faca não está bem esclarecido nos autos. Era uma faca peixeira, uma faca de corte, era uma faca de casa? Existiu essa faca, não existiu? O senhor manuseou ela? Teve a intenção em algum momento de ferir a vítima, ferir a Luciana, de tirar a vida da Juliana, melhor dizendo? Excelência, se a Juliana disse que eu estava com a faca, eu estava. Eu não lembro. Certo. Mas Okay. uma coisa eu sei. Eu não tiraria a vida daquela menina. Certo. Eu não seria capaz disso. Ok. Muito bem. Eu estou satisfeito. Das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, consta na denúncia, uma parte delas depuseram no dia de hoje aqui no plenário do júri. Eu pergunto para o senhor tem alguma coisa contra quaisquer das testemunhas? Não. Pois não. O juiz está satisfeito, o acusado está à disposição das partes pela ordem ao Ministério Público. Doutor Rui, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhor Emerson, o senhor quer uma água? Aceito, porque também o ar-condicionado resseca a minha garganta. Aceito. Obrigado. Então, tente manter emocional para que eu possa lhe compreender, assim como os jurados, que são destinatários de toda essa prova, posso ter a compreensão do que efetivamente ocorreu, para que possamos ter um julgamento justo. O senhor já disse que passou a consumir droga 1 ano antes do fato. Sim. E que este consumo de cocaína já não estava mais surtindo efeito. O senhor passou a usar associada a outras drogas, como éter, tiner, acetona. Sim. Ok. Vamos tentar fazer uma regressão em todo esse fato. O senhor consta aqui que a Juliana tinha 3 anos quando o senhor passou a conviver com a mãe dela. O fato ocorre em 2010, quando ela tinha, parece que 14 anos. Era isso? Sim. Como era essa sua convivência com a Juliana? Hoje eu perdi o direito de dizer
me apresentar como o pai dela para as pessoas. Mas aqui eu continuo sendo, para mim eu continuo sendo, e você para sempre. Tá, o senhor a tinha como filha. Então, eu ainda a tenho como filha e estava disposto, como qualquer pessoa que tem em si o valor de pai, fazer o que fosse necessário para que ela tivesse o melhor na vida. Tá, o que levou o senhor a expulsá-la de casa? Naquela época, por conta da minha idiotice extrema, vocês perdoem esse termo, mas é o que realmente é verdade, qualquer coisa virava motivo para discussão. Eu estava tornando a vida da Juliana, eu estava tornando a vida da Deise um inferno. Um inferno. As discussões eram variadas. Qualquer motivo virava uma discussão. Eu ia para o trabalho, cumpria minhas obrigações de trabalho. Às vezes, através de acordo administrativo, eu ficava o período noturno, saía da UFPA às 10 da noite. Chegava tarde em casa, então esses dias eram dias que eram tranquilos, quando eu chegava tarde. Mas quando eu chegava cedo, por exemplo, uma das coisas que eu encrencava muito com a Deise é noveleira. Eu não gosto de novela. Mas ela quer assistir, ela assiste, mas virava um problema. E nós discutíamos. Eu tirava o direito dela de poder fazer uma coisa que ela gostava. Eu estava tornando a vida delas um inferno. Tá, em relação a Juliana, volto a questionar, por que a expulsão de casa? Sim, foi essa questão. Agradeço. Era justamente isso, nós discutíamos. Então, na discussão também, às vezes ela se intrometia e dizia: cala a boca, pai, cala a boca, mãe, para. Então, muito provavelmente, ela fez o que ela sempre fez, que foi isso. Tentar aplacar os ânimos. E eu devo ter virado contra ela. Quando foste ouvido em juízo, tu reportaste a questão do relacionamento dela com pessoas da escola, onde ela estudava, e que passaste a não aceitar isso. Tentar cortar a amizade dela. Não cortar amizades. Eu sempre fiz aconselhamento para que ela tomasse cuidado com as amizades. Tá. Mas, sobretudo, o cuidado com os rapazes. Ela está ficando adolescente, todos viram, ela é uma mulher bonita, ela era uma adolescente bonita. Então, o meu medo era o que acontecesse com ela, como aconteceu com tantos outros adolescentes de lá. Tá. A busca de perguntas que te faço é para tentar entender por que chegou a este ponto. Tu te reportas, em teu depoimento, a certo comportamento de recusa da Juliana. Tipo, ao dormir, disseste que ias ao quarto dela, beijava a tua filha e também beijava ela de boa noite. Sim. E que ultimamente, anterior ao fato, ela não estava aceitando isso. Ela se encobria para não receber este afeto. Sim. Tá? Aqui, olho no olho. Tinhas algum sentimento de ciúme? Não, em relação a ela? Ou era zelo nesta relação pai e filho? Eu entendi a recusa dela porque, como eu lhe disse, eu estava tornando a vida delas um inferno. Você poderia afastar um pouco mais o microfone, que é gravado. Eu entendo a recusa porque eu estava tornando a vida delas um inferno, como já me referi anteriormente. Certo. Agora, a questão de ciúmes eu nunca tive. O que eu tinha era zelo de pai. Eu criei, eduquei, dei conselhos. Muitos ela seguiu. Tá. Ela sai de casa e vai morar com a avó dela.
Correto. Sabias o endereço? Sim. Frequentavas a casa? Muito esporadicamente, muito raramente. Tá, sabias o local da casa que ela dormia? Local exato que dormia, não. Muito bem. E aí, nessa noite, saíste, foste para este ensaio da banda deste bloco, usaste bebida alcoólica, misturaste com cocaína e com éter. E aí, o que foste fazer na casa da avó da Juliana? À 1h30 da manhã. Essa mesma pergunta eu me faço todos esses anos. Felizmente eu não tenho uma resposta para lhe dar. Eu não tenho porque não sei se é questão agravada pelo trauma, tudo que foi, mas devido à quantidade de drogas ali, a um determinado momento, eu não tenho mais recordações de nada. Acho que eu segui ali como autônomo, um autômato. Simplesmente o momento que eu lembro, que eu recordo com clareza, no único com clareza, é eu saindo de lá. Há pouco foi dito que eu falei com a dona Valda, minha sogra, eu não recordo disso. Tu partiste de onde para chegar até a casa dela? Onde era que estava sendo este ensaio? O ensaio era na rua Simeão de Lima, na frente da casa da minha mãe. Era próximo à casa da Valda, né, Valda? Não. A distância fica em torno de 2,5 km, 3 km. Acredito. Pois é, foste para lá de quê? De carro? Nessa noite, eu estava de bicicleta. De bicicleta. Tá. E como entraste na casa? Estava aberta a casa? Não sei, não sei lhe responder. Onde pegaste esta faca? Devia ser da casa. Usaste um pano embebedado em éter? Se eu tinha, excelência. Tu inalaste o éter. Como era que tu inalava o éter? Eu estava inalando. Abria o recipiente para cheirar ou embebedava em pano para fazer isso? Preferivelmente embebedado em tecidos. Porque o que eu não consigo entender, tá, tu estás dizendo que estava num estado que não consegues lembrar o que aconteceu. Tá, não perdeste a locomoção motora em nenhum momento. Geralmente a embriaguez leva, uma das fases dela é esta fase, são as 3 fases da bebida e da droga de modo geral. O professor Damásio nomina como a fase do macaco, a fase do leão, que é a valentia, a fase do porco, que é a fase de demência. Tá? O delírio, a excitação e a demência. Certo. Mas não perdeste a locomoção motora, foste lá. Ela diz que quando ela acorda, ela está no chão. Não pode ser uma pessoa ser tirada da rede, amordaçada, as mãos amarradas, os pés amarrados e não acordar. Colocaste o éter para ela inalar, para ela cheirar e perder a sensibilidade? Eu não sei lhe dizer, não lembro isso. Ok, depois já disseste que saíste de lá, foste, atravessaste para Outeiro e ligaste para tua esposa, ou companheira. Foi isso que aconteceu? Tu saíste de lá, foste para Iquaraci, de lá ligaste? Liguei para Deise. Já estava mais consciente, mais em mim de novo. Depois que Juliana sai de casa, ficaste com algum tipo de sentimento? Porque quando tu foste ouvido em juízo, tu disseste que
uma das discussões havidas com ela, ela chegou a dizer: tu não és meu pai. E que isso, do ponto de vista emocional, te abalou. Isso foi ocorrido. Disseste que isso foi muito dolorido Sim, para ti. sim. Isso foi o que ocorreu na noite de Natal, foi o que culminou aquela saída de casa. Pois é, guardaste algum ressentimento disso aí? Não. Tanto que já tinha pedido para a Deise para falar para ela voltar para casa. Então tu não consegue te recordar o que tu foste fazer lá? Com que finalidade foste lá? Não, senhor. Hoje, como é o teu relacionamento com ela? Tanto com a Juliana quanto com a mãe dela? Bom, com a Deise nós permanecemos como casal normal, como todo casal. Você tem duas filhas com ela? Sim, às vezes. Na época ela estava grávida? Ela estava grávida. Na segunda? Na segunda. Às vezes nós temos uma discussão como casal normal, mas no final não nos entendemos porque uma discussão sempre é ocasionada por algum problema e o problema precisa ser resolvido. Então nós nos juntamos e resolvemos. Com a Juliana, é a questão, eu me sinto pai. E a função de pai é ajudar, é prover. Então, no que ela precisar de mim, no que ela recorrer a mim, eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Tá, situação pós-fato. Estás debitando isso, é uma situação de dependência química. A partir daí, disseste que esta data, do dia 3 de fevereiro de 2010, foi a última vez que usaste cocaína. Sim. Tá? Qual foi a providência que tomastes em relação a esta situação, com relação à tua saúde? Bom, depois do fato ocorrido, depois de ter ligado para a Deise, eu liguei para um irmão que é policial militar hoje na reserva. E ele falou: cara, tu vai ter que ter tratamento. Por que tu não me pediu ajuda antes? E aí ele foi até onde eu estava, me levou para a casa da minha irmã, e ela na mesma hora me levou ao CCDQ. Porém, devido à hora que era, eu não fui aceito porque não havia profissional de plantão para me atender. Para me atender, que no caso seria o psiquiatra. Então eu voltei para a casa da minha irmã e na manhã, pela manhã bem cedo, eu fui levado. Não havia vaga disponível lá para que eu ficasse internado. Mas ela informou que, como ela morava numa kitnet, ela podia me deixar trancado lá. E foi o que aconteceu, eu fiquei trancado até o dia seguinte, onde eu retornei para saber como seria o tratamento. E eu passei a ter o acompanhamento psicossocial, consultas com psiquiatra, medicação, o acompanhamento com psicóloga, ao mesmo tempo que eu fiquei trancado na kitnet da minha irmã, praticamente incomunicável. Apenas contato com eles. Aceitaste a forma de tratamento, seguiste normalmente. Sim. Hoje, como te sentes? Afastado disso? Sim, e ainda não com tanta frequência, tudo depende de ser possível ir. Eu ainda vou ao centro e ajudo no grupo que eles chamam de grupo de prevenção de recaída. Certo. Onde nós conversamos com os usuários que estão em tratamento, tentando ajudar a que se livrem do vício. Ok. Excelência, satisfeito estou. Obrigado, doutor Rui Barbosa. O acusado está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra.
Excelência, a defesa está satisfeita com as informações trazidas pelo assistido e nada mais tem a perguntar. Dando sequência, eu consulto os nobres componentes do Conselho de Sentença. Senhora jurada, se deseja fazer perguntas ao acusado. Microfone, a jurada. Bom dia, Excelência. Bom dia a todos os presentes. Um fato me chamou a atenção, porque comumente no nosso comportamento, a presença de uso das drogas, ela inicia-se na adolescência. E me chamou a atenção porque, salvo engano, o nosso... Ele iniciou já por volta de 38 anos, salvo engano. E aí a minha curiosidade, o que motivou, o que o levou a iniciar o uso de drogas já nesse período da vida? Ok. Pode permanecer com o microfone. O senhor entendeu? Responda. Como? Não. Fique nessa posição mesmo. Só ouça e responda, por favor. Fique à vontade. A nobre jurada que fez a pergunta, por conta dos problemas todos que estavam acontecendo, a minha vida, eu acabei me envolvendo com uma pessoa, estava traindo a minha esposa. E com essa pessoa, eu caí na imbecilidade de entrar no uso das drogas. Mais algum outro jurado deseja fazer pergunta ao acusado? Microfone ao jurado. Excelência, o acusado se diz sentimento de pai. Então, por que matar a filha? O senhor entendeu? Responda. Sim, entendi. Essa foi uma situação na minha vida, foi a consequência do festival de erros, do caminho de erros que eu estava seguindo. É a única explicação que eu posso dar à sua pergunta. Algum outro jurado deseja perguntar ao acusado? Não havendo manifestação por parte dos demais jurados, vamos recolher o microfone do acusado. Com a presença do réu no plenário do júri, eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido ao pronunciado Emerson Leão Paixão dos Santos a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou por maioria de votos a tese da acusação e da defesa de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, exigido do artigo 129, caput do Código Penal Brasileiro, reconhecendo que o réu, Emerson Leão Paixão dos Santos, foi autor do fato em que foi vítima Juliana Façanha Lopes. A pena combinada ao crime acima é de 3 meses a 1 ano de detenção. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Emerson Leão Paixão dos Santos agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que lesionou a vítima, conforme laudo de lesão corporal e de número tal dos autos. Possui antecedentes criminais, dentre os quais crimes contra a honra, ameaça de difamação e outros crimes de lesão corporal. É tecnicamente primário na forma da lei. Possui personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e frieza no cometimento do delito, embora estivesse sob o efeito de álcool e entorpecentes. Conduta social não avaliada nos autos.
Contudo, pode-se afirmar que o réu tem bom relacionamento familiar e social, possuindo nível superior, graduação em administração e gestão pública, e especialização, tendo, por sua vez, trabalho fixo na UFPA, fatores que demonstram a adequação para viver em sociedade. Os motivos: conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude do consumo de álcool e entorpecentes pelo réu. As circunstâncias: pode-se afirmar que o réu tinha preocupação com as amizades da vítima na qualidade de padrasto da mesma, em razão desta estar na fase da adolescência. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante das lesões sofridas pela vítima, as quais não deixaram sequelas, como demonstrado através do laudo de lesão corporal. Comportamento da vítima: eu considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim fixo a pena base em 9 meses de detenção contra a pessoa do réu Emerson Leão Paixão dos Santos. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em plenário, pelo que diminua a pena fixada anteriormente em 1 mês de detenção. Não existe nos autos circunstâncias agravantes. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Emerson Leão Paixão dos Santos a pena de 8 meses de detenção, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, ex-vido do artigo 33, parágrafo 2º, letra C, do Código Penal Brasileiro. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que o órgão do Ministério Estadual requeriu a extinção na punibilidade pela prescrição em relação ao crime de lesão corporal de natureza simples, passo a analisá-la. Pois bem, considerando que entre a data do último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja a sentença de pronúncia, prolatada no dia 18 de dezembro de 2018, e o dia da presente sessão de júri, transcorreu mais de 3 anos, verifica-se que a pretensão punitiva do Estado se exauriu, pelo que deve-se aplicar o instituto da prescrição. Sendo assim, ao Estado juiz não é mais permitido continuar a persecução o crime de injudício em relação ao acusado Emerson Leão Paixão dos Santos. Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e por bem de forma concisa e sucinta, considerando o requerimento do Ministério Público, decretar, como decretado tenho, por força dos artigos 109, inciso 6, combinado com o artigo 117, inciso 2, todos do Código Penal Brasileiro, a extinção da punibilidade, como tenho feito no que concerne ao crime imputado ao nacional Emerson Leão Paixão dos Santos. Transitado em julgado da presente decisão, após as formalidades legais, determina o arquivamento dos presentes autos processuais. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário Elsman Bittencourt, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 7 dias do mês de março do ano de 2022, precisamente 13 horas e 37 minutos. Juiz